Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, hoje, segunda-feira, e a gente vai estar aqui para meditar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus, o que Jesus trouxe para nós hoje, né? E eu observando aqui a palavra, já posso dizer que é uma palavra de fé. Jesus quer, na verdade, que nós tenhamos a fé desse homem aqui, que pede a cura do empregado dele. A palavra diz que ele tem um empregado que estima muito, ou seja, que gosta muito dele. E esse empregado ele fica doente. Então, Jesus hoje quer para nós que nós tenhamos a fé desse homem. O homem tinha tanta fé em Jesus Cristo que nem foi pessoalmente encontrá-lo para pedir pelo empregado. Ele pediu que os funcionários dele fossem, os empregados dele fossem, né? Então a gente vai ver e a gente vai renovar essa fé, né? Aquilo que está morto dentro de você, dentro de mim, a gente precisa renovar hoje. É isso que eu vejo aqui nessa palavra. Então, pessoal, vamos ver aqui. E hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo do 1 ao 10. Ao 10, aqui. É isso. Vamos lá. A fé não tem fronteiras, né? Depois que terminou de falar todas essas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Havia aí um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava doente, a ponto de morrer. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciões dos judeus para pedir a Jesus que fosse salvar o empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faça esse favor, porque ele estima o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus pôs-se a caminhar com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entreis em minha casa, nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao teu encontro. Mas dizem uma palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também estou sob a autoridade de oficiais superiores e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vá e ele vai, e a outro, venha e ele vem. E ao meu empregado, faça isso e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a fé desse oficial de justiça, né? A palavra diz que havia um oficial de justiça que tinha muitos empregados e um deles ficou doente e era um dos empregados que ele estimava muito, ou seja, ele gostava muito daquele empregado, né? Então, ele ouve falar dos milagres de Jesus. Ele ouve falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz milagres. Então, ele já tem fé nos milagres de Jesus sem vê-lo, né? Só em saber que ele existe e que ele está fazendo os milagres. Ele já começa a acreditar daí, né? Veja o tamanho da fé desse homem. E aí ele tem a ideia de mandar alguns empregados ir falar com Jesus, pedir a Jesus que vem até a casa dele para curar o empregado. Mas também a gente observa que a palavra também diz que ele não se conteve e mandou
outras pessoas. Quando Jesus já estava perto da casa, outras pessoas abordaram Jesus, né? E aí ele manda dizer que ele não se sentiu digno nem de ir chegar perto de Jesus. Mas ele sabia que se Jesus dissesse, cura, fica curado, dali mesmo onde ele estava, o empregado em casa ficaria curado. Veja o tamanho da fé desse homem, desse oficial de justiça, né? Veja o tamanho da fé, e aí Jesus diz, né? Nem Israel eu vi tamanha fé. Vira para as pessoas, e Jesus hoje vira para nós. Aquela multidão que estava ali seguindo, Jesus, somos nós, representa a nossa humanidade, né? E aí Jesus olha, diz assim, nem em Israel eu vi tamanha fé. Veja a importância que a gente tem que dar à fé. Como a gente precisa orar para que a nossa fé seja renovada todos os dias. Que a gente não possa perder nada da nossa fé. Que a gente não possa duvidar de Jesus em nada, que Ele não é capaz ou que Ele não vai fazer algo que a gente queira. Por quê? Se tiver no coração dele, Ele vai fazer. Ele pode estar, nós podemos estar a milhares e milhares de distância, né? Ele vai fazer. Ele vai fazer. E aí a gente observa. Se você ler bem direitinho, você vai perceber uma coisa. Quando os primeiros empregados do oficial vai abordar Jesus para pedir, vejam como eles abordam Jesus. Ele fala assim, né? Mestre, você tem que ir, o senhor tem que ir porque ele merece. O meu patrão merece porque ele é um homem justo. Ele é um homem que até uma sinagoga ele fez, ou seja, até uma igreja ele levantou, não é isso? Então ele merece, porque ele é um homem justo. Ele é um bom patrão, vamos dizer assim. Então o senhor precisa ir lá fazer esse favor para ele, né? Veja que as pessoas, elas chegam abordando, elas chegam exigindo. O oficial foi totalmente diferente, né? O oficial diz, não precisa nem que o senhor venha à minha casa. Eu creio e acredito que daí onde o senhor está, o senhor já vai fazer o milagre. Então hoje Jesus nos convida a ter fé, a renovar a nossa fé em qualquer situação que você esteja passando. Seja uma situação de doença, seja uma situação de desemprego, seja um sonho que você não realiza, seja algo que você não consegue, que almeja seu coração e você não consegue, entendeu? Não precisa você ver para crer. O oficial, ele estava em casa, então ele não se conformou e mandou mais empregado. Quando Jesus já estava perto da casa dele, a palavra diz que esses outros empregados mandou um recado. O meu patrão manda dizer que o senhor não precisa chegar até lá, não. O senhor pode fazer o milagre daqui, o senhor pode curar ele daqui, se o senhor quiser. Então não é a distância, né? A gente pode pensar, não, a gente é muito pecador, existe uma distância muito grande entre mim e Jesus Cristo. Que existe, a gente sabe que existe, né? A gente sabe que existe essa barreira por conta dos nossos pecados, das nossas desobediências a Deus. Mas a nossa fé, ela consegue chegar. É a única coisa que consegue chegar no coração de Deus sem intercessão de ninguém. É a nossa fé. A palavra diz em outro lugar aqui que a fé, ela remove montanhas. Se você disser a montanha, sai desse lugar para o outro, a montanha, ela vai sair, a rocha, ela vai sair dali e vai para ali. Só precisa você crer. E a fé desse homem era essa fé concreta, essa fé aqui.
Se naquele momento ele dissesse a montanha para sair do lugar, ele ia ver com os próprios olhos que a montanha ia sair do lugar. É sobre isso que a palavra fala, que a nossa fé ela precisa ser concreta, independente do que aconteça, independente se chega a pessoas desmotivando você ao seu sonho, independente de qualquer coisa, você não pode vacilar e deixar de acreditar que Jesus pode fazer na sua vida. Se você está pedindo algo para o seu bem, se você está pedindo algo que não vai ofender a ninguém, se você tem um coração puro, aquele oficial, a palavra diz que ele era um homem bom. Os empregados falavam bem dele. Olhem que os primeiros que foram lá abordar Jesus falaram o quê? Ele merece que o Senhor vá. Ele merece que o Senhor faça um milagre. Ele é um homem bom, né? Ele era um patrão bom. Então ele merece. Ele merece que o Senhor vá lá. E aí, Jesus olha para a multidão e Jesus olha para nós hoje. E diz, nunca encontrei tamanha fé nem em Israel. Nem em Israel e nem aqui no meio de vocês. Nem aqui na tua casa, Maria. Nem aqui na sua casa, você que está aí do outro lado. Não encontrei tamanha fé. E aí a palavra diz, termina dizendo que os empregados voltam para casa e encontram ele curado. Provavelmente, a palavra não diz que Jesus chegou até lá. Não precisou Jesus chegar. Porque a fé chegou primeiro. A fé ela chega primeiro do que tudo na vida do ser humano, né? E hoje a gente tem que renovar a nossa fé. A gente tem, quando a nossa fé estiver minguada, quando a gente conseguir, a gente começar a pedir, não ver. Não é para desistir, não é para escutar pessoas que estão do lado, que diz, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir aquele emprego porque tu não é capaz, tu precisa estudar mais. Mas tu sabe da tua capacidade, tu sabe que tu tem potencial para ser encaixada naquele quadro de funcionários ali que está faltando e a pessoa-chave é você que está faltando ali. Mesmo que você não tenha o estudo, mesmo que você... Se Jesus, você tiver fé e você quiser e você almejar, Jesus vai te dar. Não precisa você ver ele, não precisa você, só precisa você acreditar no sobrenatural. Você acreditar nele, naquilo que você não vê, só isso. Ah, mas faz 100 anos que eu peço. Você tem alguma coisa errada. Faz 100 anos que você pede, tem algo errado, né? Ou você está pedindo com mal intenção, ou você está pedindo e esse algo vai prejudicar alguém, né? Ou você está pedindo de forma errada, ou você está vivendo de forma errada e pedindo. Se a gente vive de forma errada que não agrada a Deus, a gente não consegue também, né? Para isso a gente tem que ter obediência a Ele também, né? Não somos santos, nunca vamos ser 100%, mas Ele precisa olhar e dizer qual o favor que eu vou dar àquela criatura se ela está na bagaceira, se ele está na bagaceira. Eu não vou dar. Enquanto ela não reconhecer que eu sou o Deus da vida dela, enquanto ela não reconhecer que eu sou o pai dela, que é eu que mando na vida dela, eu não vou dar. Entendeu? A gente tem que ser como esse oficial, a gente tem que trazer para a nossa vida esse ensinamento desse oficial de justiça. Um oficial de justiça. Provavelmente esse homem era um homem duro, ele era um homem bom, mas ele era um homem duro. Né? Geralmente esse povo aí que se trata dessas profissões aí, é um povo duro, sabe? Um povo... Mas a fé dele era imensa. A fé dele transformou aquela multidão que estava ali. Né? Transformou. Porque ali ajudou aquelas pessoas que estavam de fora ver o tamanho da fé daquele homem.
E nós temos a oportunidade de estar lendo isso aqui, de estar meditando isso aqui e de renovar a nossa fé todos os dias. Aquela doença que caiu na tua casa, aquele desemprego, né? Aquele desamor, aquela falta de alguém que você perdeu, vamos se dizer assim, né? Tanta gente hoje em dia que perde as pessoas para outras pessoas, vamos se dizer assim, e não consegue se levantar, né? Fica caído e não consegue levantar, acha que nunca mais a vida vai fluir, que nada mais vai dar certo, que não vai conseguir amar mais ninguém, que não vai conseguir mais. Cadê a fé? Né? Quando a gente tem fé, a gente consegue, não precisa a gente ver. Não precisa. O oficial nem quis que ele fosse na casa dele, porque a casa dele era podre, a casa dele era imunda, de pecado. Né? De pecado. Então não precisava ele ir. Senhor, eu não sou digno nem de chegar perto de ti. Que dirá o Senhor entrar na minha casa? Né? Então hoje a gente vai levar isso para a vida. Amém? Uma boa semana para vocês e, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui de volta. Tchau para vocês.